Fala galera, tudo beleza com vocês? Neste vídeo, eu vou trazer mais 4 obras em que o protagonista volta no tempo, então bora lá! A primeira obra da lista, se chama Isto que está aparecendo na tela. Nesta obra, o protagonista é o filho mais velho de uma renomada família de espadachins. Ele é um grande cavaleiro, e um dos maiores gênios do continente. Um dia, quando tudo estava em paz, dragões apareceram, e começaram a atacar as pessoas. Com isso, se iniciou uma guerra entre humanos e dragões. Essa guerra se estendeu por 13 anos, e a humanidade foi quase extinta. Durante a guerra, a família do Prota lutou até a morte, e o Prota nunca desistiu e continuou lutando. Ele era um grande caçador de dragões, e até foi chamado de herói. No entanto, o Prota foi derrotado e morto pelo Lorde dos Dragões. Enquanto a mente do Prota ia se apagando, ele acordou com o som da sua irmã o chamando. O Prota fica surpreso ao ver sua irmã, pois para ele, ela havia sido morta por um dragão. O Prota acha estranho ele também estar vivo, então ele começa a pensar que está no paraíso. O Prota olha em volta e acha tudo estranho. A irmã do Prota diz que ele estava em coma durante 10 anos, e que eles não estão no paraíso. O Prota fica surpreso com isso, e pergunta à sua irmã qual a idade dela, e qual a dele. A irmã do Prota diz que ela tem 20 anos, e que ele tem 19 anos de idade. Novamente, o Prota fica surpreso, pois essa é a idade que ele tinha quando a guerra contra os dragões começou. Além disso, a irmã do Prota diz que a guerra já acabou, e que isso foi possível, devido a um pacto de não agressão, feito pelo antigo imperador. Depois dessa explicação, o Prota começa a pensar se ele voltou para o passado, ou foi para outro mundo. Para piorar a situação, a irmã do Prota diz que a família deles perdeu todo o dinheiro, e que estão vivendo assim há 10 anos. O Prota pergunta à sua irmã o porquê da família estar arruinada, sendo que na guerra contra os dragões, a família se sacrificou com honra durante anos. A irmã diz que eles foram pagos. O que aconteceu foi que quando a guerra acabou, o pai e avô do Prota morreram. Além disso, como o Prota ainda era uma criança, e era o filho mais velho e descendente direto da família, o rei deu a ele imunidade para que pudesse fazer qualquer coisa, mesmo que fosse ruim. No entanto, devido a esses fatores, o rei ordenou que o Senado tomasse conta do poder da família do Prota. Depois disso, o Prota lembra que, neste passado, quando ele tinha 9 anos de idade, ele se esforçou para restaurar a honra da sua família, mas ele acabou tendo um colapso de mana, e ficou em coma por 10 anos. Depois disso, o Prota decide que irá recuperar as suas forças, e a honra da sua família. Além disso, ele também se vingará de todas as pessoas que arruinaram a família dele. Para essa obra, vou falar até aqui. Se você curtiu, leia porque não é ruim. A segunda obra da lista, se chama Isto que está aparecendo na tela. Nesta obra, o Prota é um cara normal com 23 anos de idade, e que foi invocado por um anjo para outro mundo. Além disso, muitas outras pessoas também foram invocadas para este mundo. Enfim, neste mundo, parece haver uma guerra entre os anjos e demônios, e talvez por causa disso, os anjos ficam invocando pessoas para esse mundo para lutarem por eles. Cada jogador tem um anjo que o guia para o objetivo final, que ao que parece, só os anjos sabem. Neste outro mundo, o Prota começou de baixo e foi se tornando mais forte com o passar dos anos. Depois de um tempo, vai acontecer uma parada e um demônio cabuloso vai abusar da mina que o Prota gostava. A mina vai ficar grávida, e depois vai se suicidar. O Prota fica muito furioso, e começa a caçar o demônio. No entanto, o Prota acaba caindo em uma armadilha e é preso pelo demônio. Os amigos do Prota vão tentar resgatá-lo, mas acabam morrendo e o demônio foge. Depois disso, a guerra vai continuar, e o Prota vai conseguir sobreviver no final, mas todos os seus companheiros e amigos vão ter morrido. Devido ao Prota ter sobrevivido no final, ele vai ganhar um poder que pode realizar qualquer desejo. O Prota pede para ser enviado 10 anos no passado, sendo este o momento em que ele foi invocado para este mundo. Além disso, o Prota volta para o passado cheio de privilégios, ou melhor, cheio de Ak. Essa obra também é muito boa. O Prota é do tipo calculista, frio e sério. Leem porque vale a pena. A terceira obra da lista se chama Isso que está aparecendo na tela. Nesta obra, no ano de 1999, a humanidade aprendeu a usar mana, e isso deu início a uma nova era. Por causa disso, as pessoas só ficaram interessadas no uso da mana e não sabiam sobre a onipresença da mana, pois quando ela se reúne, acaba criando monstros.
Sendo assim, monstros acabaram surgindo no mundo, causando muita morte e destruição. A única forma de vencer esses monstros era através do uso da mana. Com isso, surgiram os jogadores, que tinham uma mana muito forte e passaram a lutar contra os monstros. Em meio ao caos, surgiu uma mulher que conseguia prever a onipresença da mana, e essa mulher foi nomeada como a primeira dama celestial. Além disso, essa mulher cabulosa nomeou os melhores jogadores como os 12 zodíacos. Enfim, nesta obra, quando o protagonista tinha 6 anos de idade, durante uma viagem com a sua família, ocorreu uma invasão de monstros e a família do prota morreu. Depois disso, o prota viveu cheio de ódio por todos os monstros e decidiu dedicar a sua vida a caçar e matar todos os monstros. Com o passar dos anos, o prota passou por muitas dificuldades e foi se tornando forte. Ele até foi apelidado de um morto-vivo. No entanto, em uma missão para conquistar uma dungeon negra, chamada o Abismo, sendo esta uma dungeon muito difícil, e que até o momento, a humanidade não conseguia conquistar, o prota lutou muito, e conseguiu chegar até o salão do boss. No entanto, o protagonista foi derrotado, sem nem ao mesmo conseguir se defender. Enquanto o prota estava esperando a sua morte, ele percebeu que o boss era muito forte, e que era impossível que a humanidade o vencesse. A companheira de equipe do prota chegou, e tentou curá-lo. Essa mulher amava o prota, e tentou criar um milagre, pagando qualquer preço para salvá-lo. Felizmente, ela conseguiu salvar o prota, mas acabou enviando ele para o passado. O protagonista voltou para o momento em que ele era apenas um recém-nascido. Além disso, ele tinha todas as suas memórias e conhecimentos da sua vida passada. Com isso, o prota decide que dessa vez, ele irá mudar o futuro e salvar a sua família. Essa obra também é boa, se você curtiu, pode ler de boa. A última obra da lista se chama Isto que está aparecendo naquela. Nesta obra, o mundo se tornou um jogo, onde de repente, apareceu uma mensagem, dizendo que todas as pessoas foram convidadas para o jogo dos deuses, e que a partir daquele momento, todos seriam considerados jogadores. Esses jogadores teriam que completar todas as missões principais, e caso não conseguissem completar uma missão, receberiam uma punição. Devido a isso, as pessoas tinham que matar monstros e outros jogadores para sobreviverem. Os responsáveis pelo jogo eram deuses que se entretinham com o sofrimento das pessoas. Além disso, os deuses usavam seus jogadores favoritos como avatares. Além dos deuses, também existem demônios que usam jogadores como avatares. Assim como na maioria das obras desse tipo, nesta também tem aquele famoso sistema de jogo. Enfim, nesta obra, o protagonista é um jovem comum que se tornou um jogador. O prota não era o jogador mais forte, e nem o mais talentoso. Na verdade, ele era do tipo que só pensava em sobreviver. Esse jogo dos deuses fez com que a humanidade ficasse destruída. Para as pessoas se salvarem do fim da raça humana, elas teriam que fugir do mundo, através de um buraco no céu. No entanto, os avatares dos deuses não conseguiam atravessar o buraco. Devido ao protagonista ser o avatar de algum deus, ele não conseguiu atravessar o buraco, e ficou preso no mundo prestes a colapsar. Além disso, o prota conseguiu zerar o jogo, e ele foi tudo que restou da humanidade. Devido à sua situação, o prota iria se suicidar. Felizmente, apareceu uma mensagem para ele, dizendo que como ele havia zerado o jogo sozinho, uma loja de DLC estava disponível. Nesta loja, havia um item chamado Segunda Chance, que permitia reiniciar o jogo com muitos benefícios. O prota comprou esse item, e conseguiu retornar no tempo. O prota voltou 10 anos no passado, mais precisamente, para o dia em que o jogo iria começar. A partir disso, ele irá tentar fazer um final diferente do anterior. Essa obra é muito boa, e fica cada vez melhor. No começo, a arte é um pouco ruim, mas depois melhora. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa aquele like, e se inscreva no canal. Falou e até o próximo vídeo.